Sabe o que acontece quando o império inteiro simplesmente desmorona? Hoje a gente vai mergulhar fundo no sistema que nasceu, literalmente, das cinzas de Roma. Uma ordem social forjada no meio do caos, o feudalismo. Pensa bem, a pergunta é gigantesca. Imagina só que tudo, mas tudo mesmo que a gente entende como sociedade, de repente, some. Não tem governo, não tem polícia, não tem mais comércio. E aí? Como é que se começa do zero? Pois é, essa era a realidade nua e crua na Europa. O feudalismo, veja bem, não foi nenhum plano genial, sabe? Ninguém sentou para desenhar o sistema. Foi uma resposta prática, até meio desesperada, para o colapso de uma civilização inteira. Então, para a gente entender a solução, que é o feudalismo, a gente precisa primeiro voltar para o problema, imaginar esse mundo sem império, esse cenário de caos que acabou forçando a criação de uma nova ordem. Olha, com a queda de Roma, a Europa virou um quebra-cabeça desmontado. Sem um poder central para organizar as coisas, as invasões viraram rotina. Aquelas cidades que antes eram cheias de vida viraram praticamente vilarejos fantasmas. O comércio parou. A única coisa que realmente importava era sobreviver mais um dia. A economia voltou para o básico do básico: plantar para poder comer. E segurança? Ah, segurança não era um direito, era um luxo para pouquíssimos. Então, a pergunta era como criar segurança no meio desse caos todo. A solução que surgiu foi o Pacto Feudal, um sistema, uma ideia construída em cima das duas moedas mais valiosas que existiam naquela época: lealdade e terra. E essa citação, ela é perfeita. Ela captura a essência da coisa. Não era um contrato de papel assinado numa sala, sabe? Era um vínculo pessoal, uma coisa quase sagrada. Um juramento de fidelidade, que era selado com um ritual superpoderoso e público, que era a homenagem. E essa promessa, esse vínculo pessoal, virou a espinha dorsal de tudo. Foi criada ali uma corrente gigantesca de lealdade, que ia lá do rei, no topo de tudo, até o cavaleiro mais simples, lá na base. A troca era muito clara, muito direta. Um senhor, o suzerano, dava um pedaço de terra, o feudo, e em troca o seu vassalo jurava lealdade, proteção e serviço militar. E essa hierarquia toda, essa pirâmide de lealdade, se espelhava na sociedade inteira. E o mais interessante é que as pessoas acreditavam que isso não era uma invenção humana. Não, era uma ordem rígida que tinha sido estabelecida pelo próprio Deus e era dividida em 3 partes. Pensa assim, a sociedade era vista como um corpo só, com 3 partes, e cada uma tinha uma função divina, uma missão. Tinha os oratores, o clero, que eram os que rezavam pela alma de todo mundo. Depois, os belatores, os nobres, os guerreiros. A função deles era lutar, proteger. E lá na base, segurando tudo isso, os laboratores, os camponeses, que, bom, trabalhavam a terra. E o mais impressionante é que se nascesse em um grupo, morria nele, não tinha como mudar. Isso moldava completamente a mentalidade da época. O seu lugar no mundo era fixo, eterno, parte de um plano divino. Tá, mas e na prática, como é que isso funcionava? Onde acontecia? A resposta é no feudo. O feudo era o coração pulsante da economia senhorial. Tenta imaginar ele como uma microsociedade, uma bolha que se bastava. Tudo, absolutamente tudo, o pão na mesa, as ferramentas, as roupas, era produzido ali dentro. O objetivo não era ter lucro, era simplesmente sobreviver até a próxima colheita. O mundo lá fora quase não existia. Ok, então a gente tem esse mundo todo fragmentado, certo? Cada feudo uma bolha. Mas tinha uma coisa, uma única instituição que funcionava como a supercola cultural e espiritual que mantinha tudo isso minimamente unido. A Igreja Católica. E olha, ela não era só uma instituição religiosa. Naquela época, ela era a civilização. Ela era o grande poder que unificava tudo, o centro de tudo, cultural, político, intelectual. Era a igreja que guardava o conhecimento antigo, que coroava reis e que também tirava reis do poder. Era ela que definia como todo mundo, do nobre mais poderoso ao servo mais humilde, via o universo e o seu próprio lugar nele. E a influência dela era total. Pensa só, lá nos mosteiros eram os monges que copiavam à mão os textos que salvaram o conhecimento do mundo antigo de desaparecer para sempre. Economicamente, a igreja era a maior dona de terras do continente, uma potência sem igual. E na política, nenhum rei se atrevia a governar sem a bênção da igreja. E na vida do dia a dia, do momento do batismo até o funeral, tudo, absolutamente tudo, passava pelos rituais e sacramentos dela. E, aliás, foi nesse ambiente que nasceram as primeiras universidades. Só que
Até as fundações mais fortes, uma hora começam a rachar. E esse mundo, que parecia tão eterno, tão imutável, já tinha dentro dele as sementes da sua própria transformação. E a primeira rachadura veio de um lugar que ninguém esperava: o comércio. As cruzadas, que eram para ser expedições militares e religiosas, acabaram, sem querer, reabrindo as velhas rotas comerciais com o Oriente. De repente, as cidades que estavam meio adormecidas por séculos voltaram a pulsar, e junto com elas surgiu uma força social nova que bagunçou tudo: a burguesia. Esses comerciantes, esses artesãos, eles simplesmente não se encaixavam naquela ordem antiga. Para eles, riqueza não vinha da terra, vinha do dinheiro. E aí, como se não bastasse, o século XIV chegou e trouxe uma sequência de catástrofes de filme. Primeiro, a Grande Fome, que deixou a população super fraca. Depois, a Guerra dos 100 Anos, que acabou com os recursos da nobreza. E para finalizar veio o golpe de misericórdia, a Peste Negra, uma praga que matou, estima-se, 1/3 da população da Europa e virou a sociedade de cabeça para baixo. Olha que ironia. Com tanta gente morrendo por causa da peste, a mão de obra virou artigo de luxo. Os servos que sobreviveram, de repente, tinham poder de barganha. Pela primeira vez na história, eles podiam exigir condições melhores, ou simplesmente pegar as coisas deles e ir embora do feudo. Essa combinação terrível de fome, guerra e doença não só abalou, ela quebrou os pilares do feudalismo. O resultado? Uma explosão de revoltas de camponeses, desafiando a autoridade que antes era vista como sagrada da nobreza. E é assim que as coisas são, né? Do colapso de um sistema, começa a nascer outro. E esse novo sistema estava preparando o terreno para o mundo que a gente conhece hoje. A mudança na economia foi radical. Riqueza agora não se media mais em tamanho de terra, passou a ser contada em moedas de ouro. Aquela economia fechadinha do feudo, de subsistência, deu lugar a um mercado conectado, movido pelo comércio. E bem devagarinho, aquele servo que era preso à terra foi se transformando no trabalhador que recebia um salário. O mundo estava literalmente trocando de pele. E a política foi junto, claro. Os senhores feudais, já bem enfraquecidos pela crise toda, começaram a devolver poder para o rei em troca de um pouco de estabilidade, de proteção. E os reis, que não eram bobos, aproveitaram essa brecha para unificar seus territórios. Eles criaram uma lei para todo mundo, uma moeda única e, o mais importante, um exército nacional que só obedecia ao rei. Estava ali nascendo o embrião dos estados modernos que a gente tem hoje. E todo esse processo, um processo lento, muitas vezes bem violento, já tinha um nome. Era a grande e muitas vezes dolorosa transição do feudalismo para o sistema que viria a dominar o mundo logo depois, o capitalismo. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? O feudalismo foi a resposta que a Europa encontrou para um colapso total. A história parece mostrar que toda grande crise acaba dando origem a um novo sistema. Então a pergunta que fica no ar é meio inevitável. Que nova ordem, que novo sistema será que está nascendo agora mesmo, das crises que a gente enfrenta hoje em dia?